está começando mais um TV Câmara Entrevista. O processo de criação de uma vacina geralmente leva anos, entre estudos e testes. Entretanto, cientistas apostam em imunidade para a Covid-19 ainda em 2021. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre o processo de criação de uma vacina. Participam conosco do programa o presidente da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, Alexandre Vargas Schwarzbolt. Também está conosco o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas, Eduardo Springs. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês de estarem participando aqui conosco. Sejam bem-vindos ao TV Câmara Entrevista. Alexandre, eu começo então falando contigo. Nós vivemos um período histórico em que vacinas para diversas doenças, como o sarampo, febre amarela, já foram criadas. A minha geração não participou, não viveu esse período de pesquisa, de teste, inclusive não passou por nenhum momento parecido com a Covid-19, em que uma vacina teve que ser pesquisada e preparada tão rapidamente. Então, para esclarecer para a população, né, quanto tempo que uma vacina geralmente leva para ser desenvolvida e por que costuma demorar tanto? Muito bem, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite de vocês e dizer que, na verdade, nós vivemos um momento curioso. Com a história da pandemia, com a emergência desse novo coronavírus, esse tipo de informação científica que era, de algum modo, guardado para os núcleos de produção da vacina, ou de saber das universidades, passou a ser uma discussão mundial, né? Mas as primeiras vacinas a serem desenvolvidas, primeiro deveria ter sempre o interesse de saúde pública, né? E aí, em geral, as produções das vacinas são sempre vinculadas às academias primeiras. Primeiro as universidades, os centros que tenham expertise de desenvolvimento de vacinas, é a experiência, por exemplo, de Oxford, lá na Inglaterra, onde tem um centro para pensar as fases iniciais de uma produção de vacinas. Isso já vem se trabalhando há mais de 2, 3 décadas, né? Agora, no momento atual, emergiu, com uma preocupação pandêmica, uma série de outros grupos no mundo para produzir vacina. Em geral, historicamente, as vacinas tomavam muito mais de 1 ou 2 anos para suas fases iniciais experimentais, digamos assim, serem produzidas como conhecimento que pudesse gerar depois as fases clínicas de desenvolvimento em pessoas diretamente, né? E uma coisa importante que mudou muito, particularmente nos últimos 10 anos, são as tecnologias que se incorporou, do ponto de vista, sobretudo, genéticas e de identificação molecular. A rapidez com que se faz isso, inclusive via computador, permitiu que a gente desenvolva uma vacina muito mais rapidamente do que do passado. Então, se as primeiras vacinas chegou a demorar, às vezes, meia década para ser desenvolvida e depois testadas em pequenas populações, hoje a gente faz isso com a capacidade de menos de 1 ano, né? Então, essa questão do tempo de desenvolvimento mudou muito, ainda que a gente está vendo uma aceleração talvez até curiosa nos últimos meses, né? É bem importante também a gente levar em consideração que hoje nós estamos em uma, até como tu mesmo falaste, muita coisa de tecnologia mesmo acabou mudando. Nós tivemos a pandemia da gripe espanhola no início de 1918, e hoje, em 2020, muita coisa mudou desde então. Quais são as principais mudanças que tu destacas para a gente nesse processo de criação de uma vacina, antigamente e agora? Eu acho que a primeira questão foi essa que eu citei há pouco, o desenvolvimento de algumas tecnologias que permite uma identificação do germe causador de uma patologia, de uma doença, muito mais rapidamente. Isso começa pela identificação, inclusive genética, do próprio vírus. Vamos dar o exemplo das situações de epidemias virais, como agora do coronavírus, em que a identificação ela é muito mais rápida do que ocorria no passado. Se demoravam mais de 3, 4 anos para se identificar geneticamente um vírus. Hoje se faz a identificação, vou dar o exemplo do coronavírus, quando a China associou a patologia das pessoas com doença respiratória que estava ocorrendo no final de 2019 lá na China, e em janeiro nós já tínhamos identificado que vírus, o sequenciamento gênico desse vírus, e já a Organização Mundial da Saúde já estava trabalhando com a ideia mundial exatamente daquele mesmo vírus. Quer dizer, nós demoramos muito menos de 3 meses para identificar claramente o vírus. Então, isso permitiu, inclusive, já começar os primeiros
pensamentos, primeiros insights para produzir vacina já naquela ocasião. E hoje a gente entende por que alguns já estão de modo mais acelerado no desenvolvimento da vacina contra o coronavírus. Principalmente por isso, pela identificação rápida, molecular, a sequência de proteínas que o vírus tem, e com isso a gente consegue fazer a primeira fase mais importante de qualquer produção de uma vacina, que é a identificação dessas proteínas, desses antígenos do vírus, e faz com que com isso a gente consiga replicar e identificar mais rapidamente a produção de anticorpos, né? Alexandre, só uma informaçãozinha. O Eduardo ele teve um problema de conexão, como nós estamos gravando virtualmente, ele teve um problema de conexão, então vou continuar conversando contigo, tá? Vou fazer então agora uma pergunta relacionada às fases. A gente vê a mídia falando que uma vacina está na primeira fase, outra na segunda fase. Vou pedir para tu explicares um pouquinho para a gente, então, o que são essas fases, quais são as fases e o que acontece em cada uma delas. As fases de desenvolvimento de vacina, elas se dão, Bruna, com a mesma, digamos assim, com a mesma programação da produção de medicamentos hoje em dia. Claro que são insumos um pouco diferentes, mas do ponto de vista de linha do tempo, elas começam numa fase que a gente chama de pré-clínica, ou seja, a fase de desenvolvimento experimental, e esse experimental, algo como eu dizia agora há pouco, o primeiro momento é identificar o agente, no caso atual, o vírus. Se identificando esse vírus, a gente tenta identificar dentro dele que proteínas induzem a resposta imune no ser humano, no hospedeiro. Identificado isso, a gente já começa, identificada a produção dos anticorpos, a gente já começa na fase clínica. E a fase inicial clínica é descrita como a fase 1, né? Fase 1 é onde a gente, com um grupo muito pequeno de pacientes, dezenas de pacientes, em geral são voluntários que não são muito suscetíveis àquela infecção, onde a gente vai testar a capacidade de primeira segurança dessa vacina, porque a fase de pureza veio antes dela, né? Então, já sabendo que é pura, sabendo que induziu produção de anticorpos, nessa fase 1, com pequenos voluntários, a gente já testa segurança no ser humano e testa a capacidade, de fato, em vivo, da produção de anticorpos. Dali a gente evolui para uma fase 2, que ela pode ser fracionada em fases diferentes, mas a fase 2 retesta novamente a segurança, agora com centenas de pessoas, ainda é um grupo muito viável de pessoas a ser feito, mas aqui a gente já está avaliando a dose necessária, do mesmo modo como eu dizia de medicamentos, a dose necessária para produzir anticorpos. E a gente já começa a qualificar o tipo de anticorpo, inclusive. Mais de 4, 5 anticorpos, e o que nos interessa para induzir a resposta imune é anticorpos neutralizantes. Então, é nessa fase 2, particularmente 2B, que a gente avalia isso. Até que a gente evolua para uma fase 3, que é a fase onde testa em milhares de pessoas, preferencialmente em muitos centros, e necessariamente com pessoas suscetíveis àquela infecção. E aqui, então, com milhares de pessoas, a gente já está trabalhando com a melhor dose. De novo, a gente avalia agora em um N muito maior de pessoas a segurança dessa vacina, e com isso a gente avalia o que se interessa, obviamente, para produzir em massa, que é a eficácia e a potência dessa vacina. Depois existe ainda a chamada fase 4, como os medicamentos, que é a fase já implantada no mundo, onde a gente avalia ainda mais a questão da segurança, né? Então, essas 4 fases clínicas, assim como as fases pré-clínicas que eu citava, do mesmo modo que os medicamentos, é uma linha de tempo de desenvolvimento de vacinas e que tem se acelerado, mas que se a gente pegar, por exemplo, a experiência das vacinas mais antigas, isso não acontecia há menos de 5 anos. Hoje nós estamos trabalhando com 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouco de desenvolvimento de uma vacina, né? Até essa era uma das minhas próximas perguntas. Nós estamos, então, num período reduzido, né? Estudando, colocando tudo em prática em períodos reduzidos em comparação aos anos anteriores. Mas quer dizer, então, que as fases de testagem, elas seguem todas, assim, não se pulou nada, segue tudo igual, Alexandre? Essa é uma pergunta fundamental. Sem dúvida nenhuma, existe uma série de normativas internacionais, de resoluções, de pesquisas com seres humanos, e inclusive algumas normativas específicas para a produção de vacinas, em que exige todas essas fases, exige todo esse período de garantia de busca de segurança. Quando a gente vai fazer pesquisa clínica, seja vacina, seja medicamentos, existem 2 alvos principais, 2 parâmetros que devem ser seguidos. Primeiro, a qualidade dos dados que são produzidos a partir
exatamente dos testes, e a segunda, essencialmente, e é por isso que existe uma série de normativas internacionais, é a questão da segurança dos participantes da pesquisa. E, nesse sentido, essas fases é que dão essa garantia. Primeiro em um número menor de pessoas, de voluntários, e depois em pessoas potencialmente acometidas. E essas fases a gente pode acelerar se tiver tecnologia, inovação, que possibilite que elas andem mais rápido. Mas, de modo algum, pode-se abrir mão dessas fases, ou, de modo algum, pode-se subverter essas fases, alterando o número de pessoas, enfim, né? Obrigada. Eduardo, então, conseguiu se conectar novamente com a gente. Vou pedir, então, para tu falar um pouquinho dessa... A gente estava falando, né, das fases de testagem da vacina, falando a questão da testagem nos seres humanos, né? Até a gente estava falando como que são definidas as pessoas que podem ou não participar, quais os pré-requisitos que essas pessoas que querem se candidatar a serem a testarem a vacina. Como é que funciona, Eduardo? Olá a todos. Eu estou com meu link aqui, não sei quão estável está, minha conexão não sei quão segura está, mas vamos lá. Antes, eu só queria cumprimentá-los e dizer que eu concordo plenamente com o presidente da Sociedade Brasileira da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, o Dr. Alexandre. Eu só queria salientar que as coisas estão indo muito mais rápido, e que bom, muito em função de que esse novo coronavírus, ele guarda uma grande semelhança com, entre aspas, o seu precursor, que foi o coronavírus do início desse milênio, chamado apenas de SARS. A vacina da China é rigorosamente baseada nesse SARS. As novas vacinas que vêm são um pouquinho mais aprimoradas, já pensando nesse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Então, e isso dá a dimensão de como as coisas estão indo rápidas. Até porque, se a gente for ver, vacina para outros coronavírus em animais domésticos, tipo gatos e cachorros, já existe. Todo ano eles têm que se vacinar. Então, existe uma tecnologia já preparada para isso. A partir do momento que existe essa tecnologia, e a gente sabe mais ou menos quais são, como o Alexandre falou, os anticorpos chaves que a gente tem que produzir, induzir a produção, então a gente pode ter um grau de certeza de dizer que qualquer vacina que venha a ser testada vai funcionar. Só que a gente tem que determinar a segurança dela e tem que determinar qual é a quantidade de anticorpos que a gente for fazer, ou seja, qual vai ser a qualidade da nossa proteção e por quanto tempo ela vai durar. Isso é muito importante que a gente saiba. A gente só vai saber com os exemplos da vida real. Infelizmente, porque a gente não tem tempo para isso. O ideal seria que a vacina estivesse disponível para toda a população. Se a gente não sabe, se a gente não tem essa disponibilidade, a gente tem que colocar a vacina para as pessoas que estiverem potencialmente mais expostas a situações de risco, e dependendo da vacina, no que ela é baseada, naquelas pessoas que a gente sabe que mais vão complicar se porventura forem expostas, se infectarem e que tem maior chance de evoluir para casos mais graves. Perfeito. Alexandre, então, com essa vacina, depois da fase de testagem, né, ela é bem sucedida, enfim, quais os procedimentos, então, que acontecem após? Qual é o depois disso? A partir do momento que a gente tem o desenvolvimento da vacina consolidado do ponto de vista de eficácia, do ponto de vista da produção adequada de anticorpos, e terminada a fase que a gente descrevia como fase 3, é a fase, então, a fase mercantil, a fase comercial, a fase pós, que é a fase 4. E para isso existe um outro elemento, que é o elemento da capacidade de produção de uma vacina. E nesse sentido, o professor Eduardo lembrava bem, seria muito bom se a gente pudesse vacinar 7 bilhões de habitantes, potencialmente, se numa pandemia são todos suscetíveis. Então, se na teoria isso talvez fosse, no caso atual,
necessário, na prática isso não seria viável do ponto de vista de produção. E ainda que a gente não necessite vacinar bilhões de habitantes, mas mesmo que precisássemos, nós não conseguiríamos, porque a fase de produção exige também alguns insumos e algumas estruturas para a produção que não é comum na grande massa dos países. Você tem uma ideia, o Brasil faz parte desse grupo de poucos países que tem a capacidade de produzir vacinas e produzir milhões de doses de vacinas, ao ponto de que já agora, mesmo sem termos nenhuma vacina pós-fase 3 confirmada para uso clínico, né? Já tem várias com resultados alentadores de fase 2, mas nenhuma ainda liberada, devemos usar tal vacina em qualquer lugar. Mesmo assim, o Brasil já tem acordos de cooperação para que se produza no Brasil algo como 200 milhões de doses. São muito poucos países que têm a capacidade de produzir, capacidade e know-how de recursos humanos para colocar numa linha de produção de vacinas, porque nós dependemos de muitos insumos. Muitos desses insumos são importados, né? E no caso de uma vacina especificamente, eventualmente a gente depende dos insumos para aquela vacina. Então, assim como medicamentos dependemos de outros países, também em vacinas pode acontecer. Então, também para a população é importante imaginar que, como no resto do calendário vacinal, existem critérios para o uso da vacina, em geral populações mais suscetíveis, e obviamente voltadas para aquelas populações que vão ser vacinadas, e é por isso que não se vacina, no caso do H1N1, não se vacina a população inteira. E não é porque se não quer vacinar a população inteira, é porque não teríamos condições de produzir 200, 300 milhões de doses de vacina. Perfeito. Eduardo, então, seguindo nesse assunto do pós-testagem, a vacina deu certo, enfim. Então é importante que cada país recebe a vacina de alguma forma, no caso, né? Cada país tem a sua própria legislação de recebimento. É basicamente isso? Cada país é responsável por sua própria legislação. Então, tem alguns critérios que são necessários serem obedecidos. Mas esses critérios variam de país para país. Felizmente, na maior parte das vezes, os critérios são semelhantes. Mas, por exemplo, a vacina que ninguém viu, que ninguém sabe nada, que é a vacina da Rússia, lá eles puderam registrar e aprovar ela sem demonstrar nenhum dos dados de uma forma científica. Então, isso vai variar de acordo com cada país. E acredito eu que a Organização Mundial da Saúde desempenhará um importante papel para fazer com que as vacinas que venham a ser desenvolvidas, testadas e serem mostradas eficazes na disseminação, no provimento dos países que necessitam e certamente pertencem aos países em desenvolvimento, países com baixos recursos. Mas eu acredito sim que a vacina estará disponível para quase todas as pessoas. É o meu desejo, pelo menos no ano que vem. Perfeito. Agora, então, falando mais direcionado ao coronavírus, aproveitando que eu estou falando com dois médicos infectologistas, né? Alexandre, há quem diga que quem teve coronavírus adquire uma imunidade, há quem diga que essa imunidade é temporária, há quem diga que até quem não pegou possui algum tipo de imunidade. Então, eu te pergunto, existe alguma comprovação científica, alguma verdade já definida sobre isso, ou ainda são estudos em andamento? Então, Bruno, eu vou começar pelo final. Você descreveu mais ou menos parte da resposta. Não existe comprovação nenhuma de nenhum desses aspectos para a gente poder garantir na população, sim, você tem imunidade, porque eventualmente você teve contato, ou não, você não vai ter imunidade mesmo que você tenha tido infecção pelo coronavírus. Nada desses dados são evidências para a gente poder recomendar à população. Mas muitos desses dados já estão sendo produzidos. Vamos começar por esse primeiro que você falou. Esse é um dado muito interessante publicado na Nature, que é uma revista importante do ponto de vista científico, e publicado por um grupo da Califórnia, e que mostrou que aquela população que eles estudaram, especificamente, comparando com pessoas que tiveram exposição aos coronavírus antigos, o professor Eduardo citou o primeiro, lá da epidemia na Ásia de 2003, que é o SARS,
E desde lá nós temos, não só os animais, né, Eduardo? Nós temos a população, contatos com coronavírus, que a gente pode escrever aqui como sazonais, já há mais de 10 anos. Então, as pessoas que tiveram contato, aparentemente produzem uma resposta celular, então é uma resposta diferente daquela produção de anticorpos imediatos de uma vacina, mas é uma resposta induzida a partir do contato com esses germes do passado, no coronavírus antigos, e que é uma resposta que a gente chama inata, né, a resposta celular, e esta resposta aparentemente guarda imunidade nessas pessoas. Mas isso ainda é especulação a partir de um dado. Isso não é uma evidência para a gente dizer para as pessoas que muitos são imunes pelo simples fato de talvez ter tido contato. Também não é uma garantia de que quem teve a infecção pelo novo coronavírus, agora produzindo Covid, produzindo a doença, também tenha necessariamente já imunidade. Isso também há indícios experimentais em macacos, inclusive, e indícios em dados clínicos que sugerem que a gente produza uma imunidade ao novo coronavírus a partir do contato com ele. E aqui eu faria um paralelo com as primeiras publicações, eu não faz muito tive que fazer revisão disso para dar aula para colegas na área da imunologia do coronavírus, e me lembro que eu achei documentações da década de 80, né? Então tem publicações dos anos 80 e 90 mostrando que a nossa resposta celular, e principalmente de anticorpos, para quem teve contato, ela é realmente curta. Ela dura questão de 6 meses, um ano, nas melhores de algumas pessoas com melhor resultado, um ano e pouco de produção. Ou seja, tudo sugere, e o Eduardo suscitava isso agora há pouco, que talvez nós tenhamos algo sazonal, que depois de 1 ou 2 anos, essa imunidade caia e nós tenhamos que revacinar a população. E é bem provável que aconteça isso. Mas, como outros vírus, isso aconteceu com H1N1, é possível que tenha uma proteção cruzada. Ou seja, a gente teve contato com um vírus que não é exatamente o novo coronavírus, mas que tem alguma homologia, alguma homogeneidade genética, alguma semelhança genética, e que tenha sido suficiente para produzir alguma resposta. Isso talvez seja uma das explicações pela qual nem todas as pessoas, eventualmente até mais expostas, tenham adquirido. Mas isso ainda é especulação, né? Voltando então, Eduardo, vou pedir uma opinião agora relacionada a todos esses processos, todas essas vacinas que estão em desenvolvimento ao redor do mundo. A gente tem algumas em testagem aqui em Porto Alegre, temos o registro da vacina russa, enfim. Qual a sua avaliação sobre tudo isso que vem acontecendo, sobre todas essas vacinas que estão em processo de testagem? Bom, isso é uma coisa um pouquinho mais complexa. Eu só queria complementar o que o Alexandre falou, Bruno, no sentido que o planeta Terra está sendo um tubo de ensaio em vida real. Então, nós estamos aprendendo tudo, é tudo novo. Não, quem sabe, quem afirma, certamente a gente tem que desconfiar dessas pessoas, porque nós estamos vivendo algo novo e o planeta Terra está sendo um alvo de um grande experimento. Então a gente sabe muito pouco. Um colega nosso aqui do hospital, em abril, teve o diagnóstico de coronavírus, depois teve diversos testes negativos e há pouco tempo voltou a ter sinais e sintomas do coronavírus e veio um teste positivo. Então eu acho que é muito complexo isso. Quer dizer, essa pessoa depois de 2, 3 meses voltou, se reexpôs ao vírus e voltou a se contaminar. Então, acho que a gente está ainda aprendendo. Só que, como a gente está aprendendo, eu acho que muitas pessoas, isso dá medo, né? Isso é fobia, isso dá medo. Então, conviver com uma ameaça é muito difícil. E em tempos de mídias sociais, então, muitas coisas estão atropelando a ciência. Então, o que a gente está vendo hoje, por exemplo, com a vacina russa, é um atropelamento da ciência. A vacina não cumpriu ainda suas etapas necessárias, de um ponto de vista de rigor científico, e já foi aprovada. E já tem diversos locais, inclusive aqui no Brasil, que estão fazendo acordos. A gente não sabe nem se funciona. Então, eu acho que a gente tem que ter
É claro, tem pessoas que têm risco, mas a gente sabe qual é a melhor forma de se defender desse vírus. As medidas protetoras são cinco mandamentos. Se a gente observar esses 5 mandamentos, a gente tem como se proteger dessa infecção, de não contrair essa infecção. Então, eu acho assim que, infelizmente, nesse momento, nós estamos sendo atropelados. E isso faz colocar em risco as boas práticas, as práticas com as quais a gente sempre luta para não fazer mais mal do que bem. Perfeito. Tendo em vista, então, tudo isso que a gente tem conversado sobre as vacinas que já estão em processo de testagem, vou fazer uma pergunta primeiro para o Alexandre e depois o Eduardo pode responder também. Você teria alguma previsão de quando que a gente vai ter uma imunização de fato disponibilizada para a população para a Covid-19? Eu não me arriscaria a dar uma data, não me arriscaria a dar uma data de queda importante de transmissão de casos no Brasil e no Rio Grande do Sul, e eu não me arriscaria a dar uma data que ali nós teremos uma vacina eficaz com produção suficiente de anticorpos. Agora, vamos, nesse contexto muito adequado que o professor Eduardo citou agora há pouco, de que nós estamos num contexto de subversão um pouco dos passos científicos, existe muitas pessoas sérias fazendo pesquisa na área, muitos centros de pesquisa no mundo sério, e nos baseando muito nos dados produzidos por estes, né, entes mais sérios, instituições sérias, eu tenho um otimismo, vamos descrever assim, de que o ano que vem, sim, no curso de 2021, particularmente no curso talvez do nosso outono para o nosso inverno do hemisfério sul, aqui, a gente tem uma vacina potencialmente indutora de proteção. E não sabemos, como bem lembrou o Eduardo, não sabemos quanto tempo vai ser essa indução de proteção. Mas eu acho que no ano que vem, no curso do ano que vem, porque imagino que neste próximo verão nosso, inverno do hemisfério norte, a gente já tem os resultados das primeiras 5 pesquisas de fase 3. E algumas delas, inclusive, sendo desenvolvidas no Brasil. Então, se estas 5 vacinas, algumas delas, forem indutoras de produção de anticorpos de modo importante, eu acho que no nosso próximo inverno nós teríamos a disponibilidade. Eduardo, também se tu quiseres falar alguma previsão de quando que o senhor acha que a gente vai ter uma imunização para a Covid-19? A previsão é o meu desejo. E o meu desejo quer que seja o mais rápido possível. De preferência, no final desse ano e no início do ano que vem. Eu me associo com o Dr. Alexandre, mas eu acho mais importante é saber o seguinte. Essa é uma vacina um pouco diferente. É como se fosse... Por quê? Porque a gente sabe quais os anticorpos que devem ser estudados e provocados. A gente tem experiência com os outros coronavírus. Então, eu acho que a vacina vai estar disponível. As primeiras vacinas disponíveis certamente não serão as melhores, mas serão protetoras. Se proteger um pouquinho só, já vai valer a pena. O mais importante, que proteja pouco, não tem problema, mas se for segura e proteger um pouco, já vai dar um fôlego para a gente esperar vacinas melhores. E as vacinas melhores certamente virão. Não são essas de agora, mas serão talvez as que as sucessoras, serão as vacinas de segunda geração. Então, começaram a ser testadas já as de segunda geração e elas certamente induzirão anticorpos mais potentes e provavelmente mais duradouros. Eduardo, na sua resposta anterior, o senhor citou 5 medidas protetoras, né? Vou pedir para o senhor compartilhar um pouco com a gente quais seriam essas medidas. 5 mandamentos para se evitar, para se prevenir a infecção. 5 mandamentos. Primeiro, distanciamento físico, fundamental. Então, se a pessoa não está protegida, pelo menos 1,5 m, 2 metros. 2, eu estou num ambiente de risco. Uso de máscara. A máscara é fundamental. Eu vou ajudar a proteger o outro e vou estar me protegendo. 3,
Barreira química ou mecânica. O que é? Sempre que possível, lavar as mãos. Se eu não vou conseguir lavar as mãos, eu tenho que disponibilizar para todas as pessoas nas comunidades álcool em gel e instruí-las como usar. Quarto mandamento: sempre que puder, a gente dá preferência para ambientes externos, ar ambiente. Se tiver que ficar em lugar interno, de preferência amplo e com ampla ventilação. Aproveitar que daqui a pouco, tomara o frio termine aqui no nosso meio e a gente possa andar em lugares muito mais ventilados. E o quinto mandamento: evitar aglomerações. Se a gente seguir esses 5 mandamentos, a gente consegue se prevenir e 90% dos casos não mais ocorrerão. A gente precisa instruir a população disso, precisa disseminar essa informação. 5 mandamentos. E Alexandre, tendo em vista então esses mandamentos que o Eduardo citou e que a população ela pode ajudar a desacelerar o ritmo do contágio, o coronavírus, que outras medidas que tu destaca para a população para se cuidar, para se prevenir, para se preservar e preservar os outros, né? Então, Bruna, eu enquanto ouvia os 5 mandamentos chaves, fundamentais, que o Eduardo descrevia para a proteção da população, eu me dava conta que eu pensava 5, Eduardo, um pouco baseado nisso, mas eu acrescentaria 2, ou na verdade substituiria os teus últimos 2. Acho fundamental o distanciamento físico, lembraste bem, a higiene de mãos rigorosa, né? Acho fundamental e o uso de máscara. Os outros 2, pensando não na população individualmente, mas nos entes públicos, testagem maciça da população e rastreamento das pessoas que se contatam. Se os países fizerem esses 5, individualmente e coletivamente adequado, são os países que vão ter sucesso. E foram os países que tiveram sucesso. Então, mantém-se aí no 5, né? De algum modo. E eu acho que esses 5 seriam fundamentais para a população levar em conta. Eu talvez acrescentaria um outro. Siga orientações de instituições históricas sérias de produção de conhecimento científico e de representação do conhecimento científico. Não siga a rede social ou pessoa que acha que tem a verdade sobre alguma coisa, porque o debate científico ele é sempre uma busca de certeza, mas ele nunca vai achar essa certeza. É exatamente nessa busca que a gente se aproxima um pouco mais da verdade. Não existe a verdade pronta, então desconfie das pessoas que em rede preconizam desde tratamento a medidas diferentes dessas que o mundo, que a Organização Mundial de Saúde, que a Anvisa no Brasil tem preconizado. Então, eu acho que essa seria uma grande recomendação. Se seguir as 5 que o Eduardo deu, eu garanto que as pessoas teriam muito mais proteção. Eu vou pedir agora, então, a opinião de vocês, como médicos infectologistas, sobre os tratamentos precoces, né? Muito se fala da cloroquina, por exemplo. Eduardo, há comprovação do sucesso desse tipo de tratamento? Qual a sua avaliação? Por que sempre voltam para a cloroquina? Deixa ela descansar em paz, deixem elas nos lugares dela. Aí continua sempre sendo sempre o seguinte. E eu acho que depois o professor Alexandre vai me complementar. Mas, de novo, a gente volta a repetir. A gente está atropelando a ciência. Essa é uma infecção. 99% das vezes as pessoas se curam. Pouquíssimas pessoas evoluem para uma forma mais grave dessa infecção. Se eu for usar babosa, se eu for utilizar água benta, em 99% das vezes eu vou acertar. Então, assim, por enquanto, não existe, infelizmente, nenhum medicamento milagroso, não existe nenhuma intervenção fantástica e maravilhosa que vai ajudar as pessoas. Nós estamos estudando e ainda assim, tratamento precoce, a melhor coisa é a pessoa não se contaminar. Se ela se contaminar, na grande maioria das vezes, ela vai evoluir de forma satisfatória.
A gente está vendo agora, na pesquisa que houve em São Paulo, nos alunos em idade escolar, 15% deles apresentavam anticorpos contra esse novo coronavírus. E desses, 2/3, ou seja, 10% das pessoas, das crianças que apresentavam anticorpos contra esse novo coronavírus, 2/3 delas, isso é no total 10% dos 15, não tiveram nenhum sinal ou sintoma, ou um sintoma muito leve da infecção. É só uma amostra de que esse vírus, para fazer mal, é só numa minoria da população. Por favor, Alexandre. Eu sou Alexandre? completamente, Bruna, de acordo com o professor Eduardo. Eu acho que nós estamos vivendo uma fragilização enorme. Eu não diria só no Brasil, a gente viu fenômeno igual nos Estados Unidos e em outros países, mas falando do nosso país, uma fragilização enorme, não só da ciência, no que diz respeito a valorizar preceitos científicos para recomendar tratamento, mas a própria medicina. Eu vou dar um exemplo que essa semana eu tomei conhecimento. Eu tive um familiar, Bruna, que estava com sintomas compatíveis com a doença, com sintomas gripais, e ele entrou em contato com o seu plano de saúde. E o plano de saúde, além de, imagino eu e espero, ter notificado ou orientado buscar um método diagnóstico para ver se fazia sentido ou não, ele já liberou o que ele chama de um protocolo do tal do plano de saúde. Estamos falando no Rio Grande do Sul, e, embora eu acho que é um plano nacional, e recomendando um grupo de medicamentos para ele tomar. E ele não com prescrição médica, de modo alguma orientação médica associada, e nem associada a uma anamnese para saber se essa pessoa, o meu familiar, era cardiopata, tinha outros problemas de saúde, ou poderia ter efeito colateral importante com aqueles medicamentos. E eles combinados. E estou usando esse exemplo para mostrar o absurdo e a fragilização com que a gente está trabalhando com algo tão sério como o uso de um medicamento, um produto químico que pode ter alterações fisiológicas completamente diferentes de uma pessoa para outra, e o que é pior que isso, nós estamos tratando a medicalização dessa epidemia, tanto como se a gente distribuísse frascos de álcool gel, assim, como se medicamento não fosse algo extremamente delicado para trabalhar com pessoas diferentes. Falando especificamente, se você quer uma resposta que tem algum medicamento recomendado hoje para as pessoas tomarem na suspeita de estar infectada por coronavírus, a resposta foi dada pelo Eduardo, não existe de modo algum, hoje, precocemente ou preventivamente, nenhum medicamento recomendado. Não sabemos se ali na frente, pessoas que têm confirmado o diagnóstico em fases muito iniciais, não possam ter boas respostas com alguns medicamentos em curso de estudo. Já existem medicamentos com respostas, ainda que frágeis, muito positivas. Eu vou dar o exemplo de vou falar o nome dele, Remdesivir, é um medicamento que nos Estados Unidos está restrito hoje ao mercado americano, está aqui apenas sob protocolo. Nós estamos aqui na Universidade Federal de Santa Maria, no meu hospital, a gente em estudo clínico, trabalhando com ele, como vários países no mundo têm trabalhado junto com a Organização Mundial de Saúde. Mas ele é um medicamento não disponível e tem respostas muito ágeis ainda, mas pelo menos trabalhado de modo correto. Eu queria aproveitar esse último momento para dizer exatamente isso. O fato de não ter um tratamento precoce não indica que as pessoas vão se submeter a um risco enorme de complicação. Primeiro, pelo que o Eduardo acabou de falar, 90% das pessoas nem hospitalizam, nem fazem quadro de pneumonia. 99% delas não vão evoluir de modo crítico. É verdade que esse 1% de uma população, que pode ser muito alto, dependendo da população e da transmissão do vírus, pode se agravar. Para estas pessoas, existe uma série de recursos que a medicina, que a terapia intensiva de qualidade já utiliza há muitos anos, inclusive para outras patologias, para outras doenças respiratórias graves, e eu poderia elencar um grupo de medicamentos, mas que é de uso hospitalar, assim como estratégias de fisioterapia respiratória, em que protege, de ventilação mecânica, que protege muito essas pessoas. Então, não é assim, nós não temos tratamento, a medicina está largando as pessoas e abandonando para morrer na sua evolução desfavorável. Não, ao contrário. Tanto é verdade que dos pacientes críticos, boa parte, dependendo do centro, se recupera. Varia de lugar a lugar,
mas de 50% a 70% das pessoas são recuperadas depois de ter uma pneumonia grave. Então, eu acho que isso é indicativo de orientar a população, não acredite nesses tratamentos mágicos, porque eles não vão ajudar você e podem fazer muito mal, né? Alexandre, Eduardo, nós estamos nos nossos minutos finais. Vou fazer uma última pergunta para vocês rapidinho sobre o nosso estado, Rio Grande do Sul. Quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que o estado já chegou no pico da doença, se agora os casos tendem a diminuir. Enfim, qual a avaliação de vocês, Eduardo? Eu passo primeiro para o Alexandre, por favor. Alexandre, então. Obrigado. Falando do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é um dos 4, 5 estados do Brasil que hoje, falando mês julho, mês agosto, na atualidade, é a localidade epicentro, é a localidade de mais transmissão vigorosa do vírus. E isso se reflete no número de hospitalizações. Ele nada mais é do que uma métrica atrasada, mas é uma métrica correta para a gente ter certeza da circulação viral. Nós temos muitos problemas ainda de informação em tempo real. Ontem soubemos que tem centenas, na verdade milhares, de casos represados que não vinham sendo documentados. Então, nós temos milhares de casos que ontem se confirmou de transmissão, aumentando o número de casos enormemente. E nós temos uma letalidade que, se a gente pegar a mais baixa, está próximo de 3%. Também é uma letalidade muito alta. Ou seja, no momento atual, nós estamos no que a gente poderia chamar de provável pico epidêmico no estado. A questão é que, se esse pico ele não é curto, ele pode ser um platô muito alto. Isso pode durar semanas. Como é que nós vamos saber disso? Pelas nossas métricas tradicionais que a gente utiliza para deduzir que a transmissão reduziu muito. E essas métricas não têm segredo, são métricas que o mundo tem utilizado para que dê respaldo para o poder público tomar decisão. Então, eu acho que nós vamos entrar setembro ainda numa situação muito crítica, que não permitiria a flexibilização e abertura, e nem mesmo reabertura das escolas. Eduardo. Eduardo, então? Ok. Eu acho que nós temos coisas, eu vou começar com as coisas, nós temos coisas para criticar e coisas para elogiar. A crítica é que, assim, somente agora, quer dizer, a gente vem pedindo desde março testagem em massa, mas a testagem em massa é com um método de diagnóstico de infecção aguda, PCR. No município de Porto Alegre começou a ser implantado. No estado, somente agora está começando a ser implementado. Então, assim, isso é algo que a gente vem pedindo desde março. 5 meses depois, conseguimos alguma coisa. Isso é uma das críticas. Um dos elogios é que, quando a gente fez a nossa quarentena em março, abril, a gente conseguiu dar tempo para que a gente aparelhasse melhor o nosso estado como um todo. Novos leitos para doentes críticos foram criados. A gente teve mais tempo para adquirir insumos e conseguimos capacitar melhor toda a equipe no tratamento desses pacientes. Isso faz com que nossa taxa de letalidade, na comparação com os nossos pares no Brasil, seja das mais baixas, inclusive se for comparar com o mundo. Então, isso é um avanço. É claro que tem críticas. O mês de setembro será pior. E aí depois eu espero que as coisas melhorem. Mas a gente ainda vai ter, para o final de agosto e setembro, nós teremos ainda números críticos no nosso meio. Alexandre e Eduardo, quero então parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão realizando e agradecer pelo tempo disponibilizado para participar aqui do TV Câmara Entrevista com a gente. Muito obrigada. Você aí de casa, você pode seguir acompanhando a nossa programação através das nossas redes sociais. Acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição.